Eu gostaria de convidá-los a abrir as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 11. Nós leremos um versículo muito, muito conhecido, versículo 26. Atos 11, 26. Amém? E sucedeu que todo um ano reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Senhor, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui nesta manhã. Como a tua presença está impregnada aqui dentro deste lugar. Obrigada pelos louvores ministrados que quase não nos permitiram ficar de pé. Tamanha a tua presença aqui. Diante da tua presença, nós bambeamos. Diante da tua presença, Senhor, nós nos dobramos e quebrantamos. Muito obrigada. Obrigada pela palavra ministrada no estudo. Que coisa maravilhosa. Não tem como sair daqui como entramos. O Senhor falou profundamente aos nossos corações. Mas nós cremos em um Deus que tira a nossa sede no mais profundo nível. E eu creio que o Senhor ainda saciará a nossa sede nesta manhã, através da tua palavra. Seja generoso para comigo e, em nome de Jesus, me ajude a ministrar o que o Senhor colocou no meu coração. Que nós saiamos todos aqui melhores do que entramos, porque fomos encontrados por ti e pela tua presença. Cobre as nossas vidas com o sangue de Cristo, a vida dos nossos familiares. Cobre esta igreja, cada projeto e cada palavra profética com o sangue de Cristo, para que o inimigo não venha roubar nenhuma das tuas promessas. Muito obrigada por este dia memorial da palavra do Senhor. Muito obrigada pela tua presença. Nós te agradecemos e clamamos a ti em nome de Jesus. Amém e amém. Eu gostaria de pegar o gancho rapidamente na última palavra expressada pela nossa querida que estava ali ministrando este último hino que dizia sobre o nome de Jesus. Eu achei lindo como eu gosto da confirmação de Deus em uma palavra a ser ministrada, quando até o louvor vai tendenciando. E hoje não foi só o louvor, a palavra lá dentro já começou e foi confirmando aqui no louvor. E ela terminou dizendo que o Pai deu ao seu filho um nome acima de todos os nomes. Você lembra que você terminou dizendo um nome poderoso, um nome forte. E louvado seja o nosso Deus, o nosso Pai Celestial, por seu Filho Jesus, por Cristo. Ele recebeu o nome de Cristo. E aí a história não para aí. Por causa da cruz, por causa desse amor excelente, este nome respingou e chegou até nós. Louvado seja Deus, como filhos amados de um Pai que é gracioso e misericordioso, nós podemos ser chamados de cristãos. Ah, meus queridos, e o texto aqui lido disse que exatamente nesse tempo, eu não vou delongar, não vou entrar no contexto do livro de Atos, quando foi escrito, por quem foi escrito, porque o tempo nosso é muito corrido. Mas eu quero dizer para vocês, esse versículo é o nosso parto. Foi aqui que nós começamos a ser chamados de cristãos. Não interessa como foi a motivação. Se foi por zombaria, se foi por qualquer outra coisa. O fato é, nós nascemos. E eles não sabiam que, através daquele ato, eles estariam chamando para fora a existência de um povo vencedor. De um povo fortalecido por um Deus que os ama. Só que a história não para por aí. Ser cristão é um privilégio. Ah, coisa boa. Eu fico, às vezes, minha irmã, sentada. Vocês acreditam que tem dia que eu me dou ao luxo de sentar num banco de um shopping na minha cidade? Eu sou de Valadares, não sei aqui. Eu sei que tem. Que coisa boa. E aí, eu vou para o shopping para ver gente. Vocês acreditam? Para analisar gente. Para ver a fisionomia das pessoas. E eu fico olhando, gente, eu tento imaginar o que é uma pessoa viver sem Deus. O que passa pela cabeça e pelo coração de uma pessoa que não tem Deus. Porque o maior privilégio que nós podemos ter é sermos encontrados pelo Eterno através da mensagem da cruz, através de uma rendição e de um arrependimento. E eu louvo a Deus por este privilégio. Meu irmão, você que está sentado aí, minha irmã, você que está sentada aí, você é uma privilegiada, você é um privilegiado.
Você tem sobre si um legado eterno. E você tem sobre si um Pai amoroso. Você tem sobre si uma mensagem da cruz. Nós temos sobre nós um alto e grande privilégio. Mas todo privilégio exige peso de responsabilidade. Nós não podemos andar de qualquer maneira. E eu nunca vi um tempo em que a igreja tenha andado. Eu vou falar lá do Brasil, eu não vou falar daqui. Eu vou falar da minha igreja, com muita informação, mas muita pouca resposta de obediência. As pessoas têm ouvido, têm entrado por um ouvido e saído para o outro, e não têm caído no entendimento e no coração. E eu vou dizer para vocês, e talvez eu fale isso no final da mensagem, recentemente eu fui pregar em um congresso de muitas mulheres. E a banda lá chamava-se Atos 29. E aí eu vi que as pessoas começaram a abrir a Bíblia e descobriram que não existia, não existe Atos 29. Aí o ministrante daquela banda voltou ao altar e disse: Atos 29 sou eu e você. Nós continuamos construindo a história da Bíblia através das nossas atitudes. Nós continuamos. Atos 29 sou eu, é você, pastora Cris. É você, pastora Marcilane, nós estamos construindo. Então há um peso de responsabilidade. O mundo está de olho em mim e você, de olho nas nossas escolhas e de olho nas nossas atitudes, de olho nos nossos testemunhos. Um crente que deve, ele deixa de ser um cristão, porque ele está manchando o nome do Senhor. Um crente que mente, ele deixa de ser cristão, ele está manchando o nome do Senhor. Há sobre nós pesos de pequenas e grandes coisas que nos faz sermos pequenos cristos na terra. No grego, cristão diz exatamente isso. Pequenos cristos. E nós precisamos nos levantar como pequenos cristos na terra. Eu tive o privilégio de estar ministrando em um congresso, em uma igreja em Patinga, Igreja Batista Atos, uma igreja muito séria em Deus, muito compromissada com Deus. E eu nunca tinha tido de perto a oportunidade de ver um oleiro fazer um vaso. Eu não sei se alguém aqui já teve. Alguém já teve essa oportunidade de ver bem de pertinho? E eu estava no altar para ministrar uma palavra para as mulheres e, de repente, eu parei. E o oleiro estava na minha frente e eu iria ministrar e ele não parava. E eu parei e falei assim, gente, eu vou olhar isso aqui, como é que funciona. Eu vi 3 coisas que depois eu não consegui pregar direito. Eu falei, vou fechar minha agenda de ministração e eu vou só falar 3 características que um cristão tem que reconhecer quando ele foi criado por Deus. Eu percebi, e eu vou falar para vocês, 3 coisas que aquele oleiro fazia. A primeira coisa, ele pegava um bolo de argila e ele colocava sobre aquela máquina, e eu percebia que ele não punha nenhuma luva. Talvez se eu fosse colocar as minhas mãos naquilo, e roda numa velocidade tremenda, e ele com aquela mão, e eu via que tinha hora que ele fazia assim, e eu cheguei para ele e falei assim, meu filho, dói? Ele falou, são as pedrinhas. Aí eu falei, por que você não para? Ele falou, porque o vaso é importante para mim. E aí o Espírito Santo falou, sabe por que eu não desisto de vocês? Porque vocês são importantes para mim, apesar das pedrinhas que vocês carregam. Você, meu irmão, que está aqui nesta manhã, você, minha irmã, você é obra-prima nas mãos de um grande oleiro. Você é alguém especial para Deus. Por isso você precisa internalizar dentro de você uma resposta como peso de responsabilidade ao nome que você carrega de cristão. O oleiro, ao te fazer, as suas mãos, figurativamente, feriam, mas ele a si mesmo te fazia. Ele trabalhava e eu via que aquele oleiro ia arrancando pedrinhas e continuava a fazer, porque o vaso era mais importante do que as circunstâncias. Então você é mais importante para Deus do que você imagina. Deus te ama de uma maneira tão profunda e às vezes nós somos levados, como eu disse na sexta-feira, a crescermos e a perdermos a convicção de quão grande é o amor de Deus para comigo e para com você. A segunda coisa que eu observei ali é que ele ia fazendo o vaso e o barro ia secando. Ele enfiava a mão em um balde de água, quem viu pode ver, pode saber do que eu estou dizendo, e ele ia chapiscando água. E aí sabe o que o Espírito Santo de Deus ministrou ao meu coração? Quando você está sendo formado, se você se permitir, todas as vezes que você endurecer, o Espírito Santo vem e te amolece de novo.
Água é a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então, nós precisamos clamar, nós precisamos permitir, através da nossa caminhada, da nossa vida, que o Espírito Santo forme o nosso caráter. Foi falado isso hoje com muita propriedade de manhã. Somente o Espírito Santo faz em nós o que nós precisamos para nos tornar cristãos. E a última coisa que eu achei lindo, ele terminou aquele vaso, o vaso está guardado na minha casa. E ele levantou o vaso e me entregou. E quando ele me entregou, eu percebi, quase imperceptivelmente, que haviam marcas dos dedos dele naquele vaso. E aí, sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Eu te faço e deixo o meu DNA sobre você. Cuide dele para que ele não se perca. Você, eu e você, nós temos as marcas do DNA de Cristo, do DNA do Espírito Santo, do Eterno Pai sobre nós. Nós temos, ao sermos chamados de cristãos, o DNA, as marcas do Senhor ficam em nós e nós precisamos zelar dessas marcas. E diante disso, eu te dou 3 conselhos. Primeiro, permita-se ser transformado e transformada todos os dias. Mas aí, para isso, você precisa chegar diante de Deus e falar com Ele: Senhor, me transforma, me rasga, me transforma, tira de mim tudo aquilo que me impede de exalar o teu bom perfume e mostrar o DNA do Senhor na minha vida. Permita-se, meu amado. Permita-se, minha amada, ser transformada diariamente, transformado diariamente. Clame a Deus para te transformar. Não acomode com o jeito que você está. Não acomoda, não, inquiete-se. Pede o seu Espírito Santo de Deus para te inquietar, para te transformar dia após dia em uma nova criatura nas suas mãos. E eu estou falando aqui para você que já é crente há muito tempo, para você que é novo convertido, e se você não aceitou Jesus ainda como seu Salvador, e você está aqui nesta manhã, não saia daqui sem antes procurar alguém e fazer essa decisão, para que você receba esse DNA, porque aí você viverá de uma forma diferente. Não haverá ausências de lutas, não haverá ausências de problemas, mas haverá um Deus que se apresentará como seu justo juiz, advogado, médico, tudo aquilo que você precisar, Ele se apresentará e Ele te ajudará. E a sua caminhada tornará uma caminhada suportável, porque Ele entrará no comando da sua vida. Então, saia daqui assim. Outra coisa que você precisa é reconhecer todos os dias que você está em construção. Todos os dias. A nossa caminhada será uma caminhada em que por muitas vezes a gente vai dar umas tropeçadas, muitas vezes nós vamos dar mas nós precisamos entender, estamos em construção. E uma construção, ela não pode ser abandonada. Um pedreiro, quando ele abandona a construção, aquela construção é destruída. Quem mexe com construção aqui sabe. Ela é destruída, ela começa a ser prejudicada por muitas coisas. Então, nós estamos em construção, precisamos reconhecer isto e precisamos querer ser completado cada dia um tijolo a mais nessa construção através da presença de Deus. E o último ensinamento, você precisa pedir ao Senhor, e é tão difícil, que Ele te permita descer com Ele à casa do oleiro todos os dias. Todos os dias. E tem dia que você vai descer e Ele vai arregaçar você, mas vai mesmo, desculpa a expressão, mas Ele vai fazendo. Foi assim, pastora Cris, essa semana você deu uma descida boa na casa do oleiro. Mas quando a gente desce na casa do oleiro, a gente sai de lá trabalhada de uma maneira tremenda, de uma maneira sobrenatural. Então, nesta manhã, eu quero que você saia daqui entendendo, você é um vaso poderoso nas mãos daquele que te fez. Mas há uma grande responsabilidade. Como cristão, você precisa viver como Paulo dizia: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Nós precisamos trazer na nossa caminhada as marcas. Paulo era um perseguidor da igreja. Quando ele encontrou Cristo, ele passou a ser perseguido. Nós conhecemos essa história no próprio livro de Atos.
E a partir deste momento, ele dizia que ele trazia no seu corpo as marcas de Cristo. E eu quero falar bem rapidamente algumas marcas que o Senhor falou comigo, que não tem como cristão, não tem como pequenos cristos, nós caminharmos sem nós trazermos elas sobre nós. Não tem como, meus queridos, a gente viver sendo um pequeno Cristo, sem termos a responsabilidade de caminharmos desta maneira. A primeira marca de um cristão, para ser um pequeno Cristo, um mensageiro, um semelhante a Cristo, ele precisa ansiar pela presença de Deus. Não tem como nós vivermos se nós não anelarmos por isso todos os dias. A irmã que ministrou o louvor aqui ontem, ela disse que chegou em casa da sexta-feira e o seu filhinho estava assim, cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? É dessa forma que nós precisamos correr em busca do Pai. Ele está à nossa espera. Ele está querendo, ele está de braços abertos. O pai do filho pródigo todos os dias esperava por aquele filho na varanda. E eu acredito que todos os dias o Senhor espera pelo nosso anseio e pela nossa busca por Ele. E é exatamente essa busca, meu irmão, que vai nos fortalecer e que vai te fortalecer a ter nojo do pecado. Quando nós buscamos ao Senhor, nós valorizamos a graça. Nós valorizamos a misericórdia. E é exatamente esta graça que nos faz ter medo de manchar o sacrifício da cruz. Nós precisamos cada dia mais buscar a presença de Deus, buscá-la às madrugadas, buscá-la em todo o tempo. Presença é relacionamento, e não tem como, foi falado aqui hoje, foi falado na classe, não tem como nós termos a presença de Deus se nós não gastarmos tempo buscando. E o problema é que às vezes nós gastamos tanto tempo buscando tantas coisas. Hoje o Diogo falou uma coisa que eu achei fantástica. E eu quero usar ele como exemplo, porque eu achei isso bonito vindo de um adolescente. Ele falou comigo assim, conversando na mesa do café, nós falamos sobre a questão do tanto que a mídia tem uma influência forte sobre nós. E eu não vou nem dizer o tal do Instagram e o WhatsApp. Nós, antes de buscarmos qualquer outra coisa por Deus, a maioria de nós busca os conhecimentos das redes sociais. E aí nós falando sobre a questão da vida do jovem, e falando como o jovem tem essa intensificação. Hoje já não é mais propriedade só do jovem, isso está virando uma coisa geral. Antes de nós acordarmos, eu falei isso aqui ontem, e é uma coisa que eu tenho visto na nossa igreja, na minha igreja, antes da gente acordar, a gente quer ver as notícias que chegaram no nosso WhatsApp, e muito menos, bem longe de querer ver o primeiro versículo que Deus tem para nós naquele dia. Antes de nós dizermos bem-vindo Espírito Santo, a gente diz bem-vindo celular. Tem sido assim na vida de muitos. E aí o Diogo disse assim, eu tenho visto isso na minha vida, e eu vou parar de fazer isso, porque isso vai me atrapalhar. Eu vou me esforçar para fazer isso só no sábado, e eu sou determinado, e eu vou conseguir. Ele é mesmo muito determinado. E ele vai conseguir. E lá na minha igreja tem uma menininha, eu acho que eu contei isso na sexta-feira. Ela tem por volta de uns 10 aninhos. E aí ela falou comigo, tia, eu acordo, a minha aula começa às 7 horas da manhã. Eu falei, filhinha? Ela falou, eu acordo mais ou menos umas 5:30 da manhã. Eu falei, para quê, filha? Ela falou, porque eu preciso buscar a presença do meu Deus, antes de me arrumar para a escola, buscar o conhecimento da terra. Isso é um cristão, é a marca de um cristão. E uma pessoa que caminha desse jeito, ela exala o bom perfume de Cristo por onde passa. Então, nós queremos ter o nome de cristão, nós temos o privilégio de ter, mas nós precisamos ter a responsabilidade de conquistar. E nós precisamos, dentro dessa responsabilidade, a primeira coisa, nós precisamos ansiar, como as músicas que foram cantadas aqui, pelo manancial, fonte das águas vivas, que é Jesus, Jesus, Jesus. Eu acho lindo uma canção que tem sido entoada, eu creio que vocês têm entoado aqui, o que fazer quando Ele vem? Essa música fala muito ao meu coração, porque quando Ele vem, tem batismo com o Espírito Santo. Quando Ele vem, tem excelência da sua presença. E é pela vinda dEle que nós precisamos ansiar. Não por um schedule melhor, não por uma casa melhor, não por um carro melhor. Nada disso vai fazer a diferença na sua vida, a não ser a presença de Deus. Então, que nesta manhã, você queira, como cristão, ter isto, ter essa marca. Outra marca que nós precisamos ter como cristãos, pequenos cristos na terra. Sabe por que nós precisamos de ter marcas? Porque a partir do momento que nós recebemos este nome, é como se Deus virasse e falasse, vá,
e seja os braços do meu filho, seja os pés do meu filho, seja a boca do meu filho nesta terra, seja tudo aquilo que a igreja viveu através do meu filho na terra, perseguido, mal compreendido, não aceitado, mas convicto da minha glória e do poder emanado através de mim na vida dele. E é por isso que nós precisamos, pastora, ter esses atributos. Não precisamos de outros. O segundo atributo que o Espírito Santo falou comigo, nós precisamos buscar unção de Deus. Quantas vezes, eu quero te perguntar, você se pegou de joelho na sua cama, ou dentro do seu carro, orando pelo selo da unção do Espírito Santo? A unção quebra jugo. A unção nos traz autoridade nos céus e autoridades na terra. Nós precisamos buscar a unção de Deus. E você sabe o que é isso? É Deus fervilhar dentro de você. É você ser tão impactado, você receber uma visita tão poderosa, que vai muito além de sapateado, muito além. Eu amo monte, eu amo reunião de oração, onde Deus move, Deus faz e acontece por nós. Mas se nada disso trouxer mudança, e se nada disso trouxer fervor de vida, e se nada disso trouxer para você o caráter e o DNA de Cristo, você está longe de ter a unção verdadeira que o Deus poderoso realmente nos traz e nos transforma de dentro para fora. Então nós precisamos buscar o enchimento, a unção de Deus. E essa unção, quando ela vem sobre nós, as pessoas nos olham e falam: o que você tem de diferente? O que você tem? Nós fazemos um trabalho lá no sul da Bahia, uma conferência de mulheres, um lugar muito humilde, muito simples, mas um lugar onde Deus tem movido com a sua unção e a sua presença. E uma das últimas conferências que nós fizemos, uma mulher foi e ela dizia: Senhor, eu quero a tua unção, Senhor, eu quero a tua unção, eu quero a tua presença, eu quero ser mudada de dentro para fora. E ela tinha um marido muito mau, um marido que fazia com ela coisas terríveis, quase que chegava ao limite de ser denunciado, de tão terrível. E exatamente no final daquele encontro, Deus a selou, Deus trouxe sobre ela, porque quando a gente pede, Ele vem com muita propriedade. E aquela mulher voltou para casa, os problemas estavam lá, mas ela estava diferente. Ela tinha recebido a unção de Deus que dava para ela autoridade. E quando ela entrou naquela casa, o marido veio brutalmente para o lado dela, estava totalmente endemoniado. E ela só olhou e disse: quão grande é o meu Deus. Ele me ajudará a passar por isso. Quando ela falou assim, a unção que estava sobre ela atou aquele homem. Ele não pôde fazer nada, pastora, nada com ela. E ela arrumou e voltou para o culto de encerramento do congresso. No término foi feito um apelo. Sabe quem aceitou Jesus? O marido, aquele Nabal. Ele veio e disse: alguma coisa aconteceu naquele lugar, alguma coisa aconteceu na vida da minha esposa, porque ela voltou com um cheiro diferente, ela voltou com um olhar diferente, ela voltou com uma fala diferente. Sabe por quê? Porque a unção a encontrou. Quando a unção nos encontra, Deus nos muda de dentro para fora. E quando Deus nos muda de dentro para fora, Ele nos transforma para vivermos tempos diferentes na presença dEle. Então, um cristão não pode viver sem a presença, não pode viver sem uma unção, sem a unção de Deus. Um cristão não pode viver sem a experiência da cruz. Não pode. A cruz nos nivela. Diante da cruz, pode ter aqui talvez o maior bambambam da sociedade, pode ter aqui a pessoa mais humilde, mas a cruz nos coloca no mesmo nível, rendidas aos pés do grande eu sou. A cruz era títulos, a cruz era qualquer coisa que nos faz pensar que somos alguma coisa. A cruz nos faz dependentes do amor de Deus. Então nós precisamos, como cristãos, entendemos o sacrifício da cruz. E quando nós entendemos o sacrifício da cruz, nós tomamos posse do poder que há no nome de Jesus e no sangue derramado na cruz. E aí, quando a gente está passando por lutas, a cruz vem à nossa memória. E aí, na via dolorosa, quando Jesus carregava aquela cruz, a Bíblia fala que as nossas enfermidades estavam sendo lançadas ali, os nossos questionamentos, os nossos problemas. Então, quando nós entendemos a mensagem da cruz, nós vivemos com ela, com o poder do nome de Cristo, o poder do sangue, não como um chavão, mas como uma realidade que traz sobre nós respostas e milagres ao que estamos precisando. Eu lembro uma vez que o meu filho, nós temos o hábito lá em casa, nós temos
eu tenho uma responsabilidade, meu esposo outra, desde que os meninos nasceram. Todos os dias. Eu tenho um filho casado e 2 filhas moças. Todos os dias. O casado agora já foi liberado, mas as meninas, elas ligam para o meu esposo trabalha a 400 quilômetros de onde nós moramos. Ele viaja todo domingo à noite, volta toda sexta à noite. Mas elas não deixam ele dormir. Se ele dorme, elas acordam. Pai, ora por mim. Clama pelo sangue de Cristo na minha vida, eu preciso receber esta unção. E eu fazia isso a vida inteira. Hoje elas estão professoras de faculdade, já estão com a vida coisa, mas mesmo assim, quando elas estão saindo para alguma rotina mais pesada, ou pelo menos uma vez na semana, eu oro, unjo e falo que o sangue de Cristo possa estar cobrindo a vida de vocês e livrando de toda retaliação. E eu me lembro que uma vez o meu filho foi assaltado. No Brasil quase não tem isso, né? E ele foi assaltado com arma de fogo no seu trabalho. Puseram uma arma de fogo na cabeça dele. E naquela hora ele fala, ele contando, vocês choram de rir, que ele é uma gracinha. Aí ele falou, mãe, naquela hora eu vi a minha morte, eu vi isso, eu vi aquilo, mas de repente veio um vulcão dentro de mim e falou assim, você está debaixo da cobertura do sangue de Cristo e ela te protegerá. Ele disse que abriu a boca e falou, ó, você não vai fazer nada comigo, porque minha mãe e meu pai oram e eu estou debaixo da cobertura do sangue de Cristo. Eu acredito que aquele ladrão era desviado, porque ele vazou daquele lugar. Porque é assim que Deus faz, a autoridade da unção, a autoridade da cruz e da presença de Deus. E muitas outras coisas. O horário já está chegando, mas nós precisamos. Eu não vou falar, mas eu vou ler rapidinho. Nós precisamos ter uma vida de oração. Ah, se nós não orarmos. Orando está difícil, sem oração é impossível. Eu falo isso com as meninas. Bora orar, gente. Bora orar. Falei com elas lá, hashtag, vai orar. É assim que nós precisamos caminhar. Outra coisa, intimidade com a Bíblia. Isso tudo a pastora Cris já falou hoje de manhã. Não tem como nós vivemos se nós não lermos o nosso manual. A Bíblia é o manual do nosso Criador. Lá que fala cada botãozinho que precisa ser apertado a nosso respeito. Então, nós precisamos ter intimidade com este manual. E vida de fé. Quanto eu tenho visto. Eu passo por pessoas amigas, por pessoas que andaram bem na caminhada. E aí eu viro e falo assim, aí, minha irmã, como é que você está? Só falta falar, ô céus, ô vida cruel. Estou na prova. Tem gente que nunca sai da prova, vocês já perceberam isso? Eu acho que deve estar fazendo uma faculdade diferente da nossa. É verdade. Nós precisamos ter uma vida de fé. E a fé precisa estar junta com uma vida de vigilância. Nós precisamos ter fé e termos vigilância. Teve um casal lá em Valadares, que ele ouviu um testemunho de um carro que parou de funcionar porque acabou a gasolina. E o pastor não tinha dinheiro para pôr gasolina, ele pegou um pet de água, orou no pet de água, pôs no motor e o carro andou até o destino dele. Isso é fé que Deus fez para ele. Aí um irmão ouviu o testemunho, falou assim, eu vou orar, vou falar com Deus, vou pôr a mesma fé em ação e vou chuchar água no meu carro. Chuchou água no carro, o carro parou e foi parar na concessionária e deu muito mais gasto do que ele possa imaginar. Então, a nossa fé ela tem que ser permeada de vigilância. Nós precisamos ser ousados em alguma coisa e, em meio a essas ousadias, nós precisamos andar em vigilância. Uma amiga minha me contou que ela tinha uma vontade de ir na praia, muito grande, muito grande. E aí ela foi para a praia, e ela é daquelas assim, que gosta de vestir um longo, e ela foi para a praia de rasteirinha, mas ela foi de longo. Chegou lá na praia, ela disse que quando abriram a porta do carro, ela não imaginou nem onde ela estava, ela viu o mar. E ela falou, eu entrei para aquele mar adentro, gente, de longo, do jeito que eu estava. Era o meu sonho. Aí diz ela que levou um capote, foi parar lá na areia, com longo, comendo uma areia para tudo quanto é lado. E ela ficou tão revoltada, falou, Deus, eu sou missionária. Eu orei por esse dia. E o Senhor vai me traz na praia, me dá um capote. Eu estou aqui com a boca cheia de areia. Como é que é isso, Senhor? Não foi o Senhor que falou que estava cumprindo uma promessa de me trazer aqui? Aí o Espírito Santo falou com ela assim, presta bem atenção, eu ensino nas pequenas coisas. Você é uma mulher de fé, mas muitas vezes você perde a vigilância no que você tem me pedido e por conta disso você tem perdido alguns milagres e algumas respostas. Volta lá e eu vou te ensinar a mais nobre lição.
Aí ela disse que foi entrando, morrendo de medo. Aí veio uma onda bem grande, o Espírito Santo falou com ela, abaixa. Aí ela abaixou, a onda passou por cima. Aí ela disse, aí do Espírito Santo falou, levanta correndo. Aí ela levantou. Quando ela levantou, o Espírito Santo falou, abaixa de novo. Aí ela falou, Senhor, o que é isso? Ele falou assim, assim uma vida de vigilância. Você se levanta de pé, você seja ousada por um milagre, mas não deixe de dobrar os joelhos de novo e pedir para mim, se é para você ficar de pé de novo, porque você pode cair e o tombo pode ser pior. Então, nós precisamos ter uma vida de fé e uma vida de vigilância. O cristão precisa, já foi falado, eu não vou entrar nesse quesito, de trazer sobre si o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22. Leia lá. Eu falei aqui que eu tenho mania de escrever versículos e espalhar em casa. Para as mulheres, eu disse até onde é que elas devem pôr. Não vou falar aqui. Mas, por favor, escrevam na sua casa Gálatas 5, 22. E vivam esse fruto do Espírito com muita propriedade. E já foi falado hoje, eu estou só sendo redundante, vida de obediência. Isaías 1,19 diz que se nós quisermos comer o melhor da terra, porque tem muita gente querendo ser obediente para ir para o céu, mas Deus quer muito mais. Deus quer que você vá para o céu, mas que você viva bem na terra. E tem muita gente vivendo mal na terra, porque não tem praticado obediência. E obediência em detalhes. Nós gostamos que os nossos filhos comecem a obedecer desde a hora que eles levantam do quarto, que eles arrumem as suas próprias camas, é obediência. E às vezes nós queremos obedecer a Deus só no que nos convém. E a Bíblia nos traz princípios de obediência sobre os quais nós precisamos estar muito atentos e não brincarmos com isso. Vida de obediência, vida em que Deus se agrade. Meus queridos, em poucas palavras, eu quero deixar aqui para você, esta igreja, Deus vai trazer um tempo novo. Mas Deus vai contar e conta e espera com pessoas que realmente tragam sobre si o nome de cristão. Lembre-se, no grego, cristão, pequeno Cristo. Aqueles que construirão o capítulo de Atos 29. Você está pronto para isso? Você está pronta para isso? Que você todas as manhãs bata no seu peito e diga, Espírito Santo, me ajude a ser Atos 29 neste dia. Me ajude a continuar construindo a história através das minhas escolhas e das minhas atitudes. Tem muitas mais outras marcas que eu poderia falar aqui, mas nós vamos parar nessas mais importantes. Pense no que você tem feito, pense no que você não tem feito. Pense, às vezes você também não faz nada de errado, mas também você deixa de fazer o que é certo. Tem pessoas assim, que estão inativas. Tem pessoas que estão, totalmente insensíveis. Tem pessoas que entram num casulo de feridas, em casulos de decepções, em casulos sobre os quais Deus não te chamou para estar. Nós somos cristãos, nós somos feitos pela mão do grande oleiro. E Ele quer nos ostentar, Ele quer nos mostrar, Ele quer ser visto através de nós. Eu achei tão bonito quando aquele oleiro terminou aquele vaso, e ele viu que eu estava de olho nele. O que ele fez? Ele levantou o vaso. E é assim que eu creio que Deus vê a nosso respeito. Ele vê que o mundo está de olho em nós. Ele vê que as pessoas estão de olho em nós. Será que Ele está tendo prazer de te levantar? Fica aqui uma pergunta para você. Às vezes nós falamos de alguma pessoa que às vezes a gente está até julgando. E Deus, o que tem feito a seu respeito, o que você tem feito a respeito de Deus? Você tem se permitido trazer este nome com peso de responsabilidade? Você tem sido honesto? Você tem sido íntegra, honesta? Você tem andado de uma maneira que você, por onde tem entrado, você tem exalado o bom perfume de Cristo? Você tem entrado e saído em lugares onde as pessoas têm tido você como referencial de Deus na terra? Pensa bem, nós não estamos aqui, eu disse ontem, Rick Warren diz isso com muita propriedade. Nós não estamos aqui para sermos adornos de coisas adquiridas. Nós estamos aqui para cumprir propósitos de Deus, para levarmos outros para a salvação, através da nossa vida e para irmos para os céus também. Que encaixe no final dessa mensagem o estudo da pastora Cris. Que nós tenhamos uma vida de disciplina sobre a qual o Senhor possa se orgulhar de nós.